Fala, Verdurinha, beleza? Rapaz, que agitação é essa? Fuzuê no governo? Você pega o WhatsApp, Ernesto Araújo demitido, vamos pra Brasília, vamos pra intervenção. O que é isso? Calma, Caterva vai explicar o que tá acontecendo. Tudinho, hoje o vídeo é só pra explicar toda essa confusão que tá rolando aí em Brasília. Tu gosta de uma confusão, né? Fica até o final do vídeo. Antes de mais nada, meus irmãos, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe o Caterva cresce da confusão. Aliás, Caterva tem a ver com balterna, balbúrdia, o pessoal sempre pergunta. Começando com o sinal amarelo ligado de Arthur Lira, que devemos chamá-lo de o sensato, o coerente. Rapaz, Arthur Lira tá mostrando que não entrou lá para ser cachorrinho do Bolsonaro, até que tá tomando algumas posturas razoáveis, podemos dizer. Cara, ele, na pauta econômica, ele de fato é um cachorrinho do neoliberalismo. Assim como o Rodrigo Maia também era. A gente não pode esquecer que o Baleia Rossi votou mais a favor das pautas do Bolsonaro do que o próprio Arthur Lira. E aí talvez tenha aquela corrente do PT que queria apoiar o Arthur Lira para tentar barganhar algum cargo. Por exemplo, talvez a Bia Kicis não estaria na Comissão de Constituição e Justiça. Talvez isso. Mas vamos se ater ao caso agora. O Arthur Lira fez uma declaração e não foi pelo Twitter, como o Rodrigo Maia fazia, sentado na mesa, mostrando como era o presidente do Congresso, e disse o seguinte: estou ligando o sinal amarelo, se referindo às atitudes do Bolsonaro após aquela reunião lá, que o Bolsonaro chegou para todo mundo, eu abro mão de não ser contra a vacina. Nossa, que grande avanço, Bolsonaro. Obrigado. Mas ele falou que não abre mão de defender o tratamento precoce que não funciona. Ele não abre mão de tentar barrar a ideia de isolamento social. Ele não acredita que os leitos das UTIs estão lotadas. Não. E ele não acredita que está faltando kit de intubação. Ele não acredita nessas coisas. O Arthur Lira saiu puto dessa reunião. E aí no Congresso ele vai fazer essa declaração: estou ligando o sinal amarelo e os remédios que o Congresso faz são amargos e, em muitos casos, fatais. Porque não adianta ficar aqui votando pautazinha, que são até boas e tal, boas segundo eles, claro, que são boas, enquanto toda essa pandemia está acontecendo, destruindo vidas e tal, nesse sentido da fala. E levou, assim, que erros, equívocos, ignorância vão se acumulando e se tornam um ônus muito maior do que está sendo votado positivamente pelo governo. E aí sempre tem aquela rapaziada que pergunta, mas tem que ficar ligado nesse impeachment aí, porque aí quem assume é o Mourão. Pode ser pior, pode ser melhor. O Mourão é uma boa opção nesse momento? Não, boa opção não é mesmo. Não é. Mas nós não temos boas opções. Caso o Mourão não assuma, quem assumiria seria o Bruno Pacheco, presidente do Senado, que também é de direita. O Arthur Lira não pode porque ele está sendo investigado. Caso o Bruno Pacheco não possa assumir, quem vai assumir é o Luiz Fux, que também é muito de direita lavajatista. Então essa galera não interessa. A questão aqui não vai ser uma pauta se vai ser da direita ou da esquerda, porque não tem outra opção, vai ser a direita. Ou vai ser o Bolsonaro ou vai ser outra pessoa de direita. A questão aqui é tratar a questão da pandemia. O Bolsonaro não tem condições de fazer um enfrentamento à pandemia. E o Mourão tem. Não é à toa, o Mourão já ensaiou um aquecimento de novo hoje. Chegou lá que chegamos no absurdo, que não dá para continuar dessa maneira, 300 mil mortos é inaceitável. Então ele já começou a fazer um polichinelo, dar aquela corridinha parada, aquela puxada. Entendeu? E ele tá correto, cara. Não, fora Bolsonaro, fora todos. Claro que o ideal seria isso, mas é o momento do pragmatismo. O Bolsonaro caindo, a gente precisa para alguém que vai entrar minimamente para combater a pandemia. A pauta econômica, mano, a gente disputa com eles. Enquanto a pandemia não. A pandemia tem que ser união. Por falar em pandemia, até legal que o Biden, que tinha a expectativa de vacinar 100 milhões de pessoas nos 100 primeiros dias de governo, já bateu 100 milhões em 58. E agora o que ele quer fazer com a meta? Quer dobrar a meta. Os americanos devem estar satisfeitos com a chegada do Biden, né? Cara, na hora de... Melhor que o Trump. Não, isso aí não é difícil ser melhor. Mas assim, pior que o Trump só o Bolsonaro mesmo, né, cara? Exatamente. É o único que consegue ser pior que o Trump. Uma dessas luzes amarelas que o Lira acendeu respingou para o Ernesto, ministro de Relações Exteriores, que, com um péssimo relacionamento com todo mundo, dificulta a vida de todo mundo, principalmente com a China, que é uma das maiores produtoras de insumos do mundo, parceira do Brasil, só que o Bolsonaro falou que não. O Ernesto não. Cara, o Ernesto não, entre aspas, né? Porque o Lira parece que colocou a demissão do Ernesto como condição para continuar
estando ao lado do governo e tal, porque ele entende que a China é o principal parceiro econômico. A China é o maior produtor de insumos e também é um dos maiores vendedores de vacina para o Brasil. Não é à toa que 85% das vacinas aplicadas até hoje foram feitas ou compradas da China ou produzidas pelo Butantan, que é o caso da Coronavac. E aí o Bolsonaro tem que agradecer muito ao merda do Dória, mas tem que agradecer. O Ernesto, cara, ele é aquele cara da chamada ala ideológica, como que os militares não tivessem ideologia, né? Os militares são os técnicos da história. Mas ele é o chamado representante da área ideológica. Ele e outros, assim, menos importantes, menos públicos que ele, são representantes do olavismo, o puramente olavismo ali e tal. Só que aí essa ideologia idiota do Ernesto, ele fez lá, tentou combater os inimigos do conservadorismo mundial, do conservadorismo não, pior que o conservadorismo, do reacionarismo mundial, essa coisa de restabelecer o espírito do mundo clássico, que eles tanto sonham, assim, que acham que o mundo está sendo destruído pelos islâmicos, pelos homoafetivos, por esse movimento feminista, pelos comunistas. Essa galera cria isso na cabeça, então quer restaurar essa ordem. E a ideia de combater o comunismo é combater a China, só que a gente é totalmente dependente da China. O Ernesto, inclusive, nos acusou de oikofobia, né? Oiko vem do grego casa. Então é assim, é xenofobia contra si mesmo. Os brasileiros têm xenofobia contra o Brasil. É um nível de idiotice. Ele copiou de um filósofozinho conservador aí que só fala merda, tipo aquele jovenzinho, que gamerzinho, otaku. Eu sou de direita. Aí ele lê esse merdazinho aí e acha, eu sou de direita e conservador por causa desse cara. O Bolsonaro defende muito o Ernesto porque aquele bolsominion que carrega o selo de bolsominion, ele adora o Ernesto Araújo. Então, mandar o Ernesto embora, ele vai perder uma galera. Cara, Ernesto, Salles, o Weintraub, claro, era a galera assim, Damares, é Bolsonaro de carteirinha, não é uma articulação da ideologia neoliberal, não é apenas isso, é uma ideologia reacionária mesmo, idiota e tal. Então, ele não sei se perde apoio, porque gado é gado. Gado é um dos pilares dele. Gado é gado, cara, não sei se perde apoio, não. Ele foi correr atrás do Arthur Lira, né? Pra ver, me salva aí, Arthur Lira, me salva, mas foi correr atrás do cara errado. Parece que é esse cara que quer a cabeça dele. Cabe lembrar que o Ernesto Araújo tentou impedir que o Brasil assinasse o contrato daquele grupo de países, do COVAX Facility, que seria um acordo para facilitar, até no nome está aí, para facilitar a entrega de vacinas para países que estivessem dentro desse acordo. O Ernesto era contra, e sabe qual é o segredo? Essas vacinas da COVAX Facility são justamente as que vão chegar agora em março. Já pensou ele tivesse conseguido atrapalhar esse acordo? Graças a Deus, uma embaixadora lá, de setembro, uma embaixadora cagou para ele e assinou e conseguiu organizar essa parada. Aproveitando o gancho de relações internacionais, vamos falar também do assessor especial do Bolsonaro de relações internacionais, Felipe G. Martins, que, cara, não entendi aquele... Não, entendi, mas qual é daquele sinal que o cara fez de pronunciamento lá no Senado? Cara, sem teoria da conspiração. O cara só tava ajeitando o terno. Ele tava ajeitando o terno, segundo ele falou no Twitter. Ele falou que vai processar todo mundo. Todo mundo que tá acusando ele de ter feito um símbolo de apologia à supremacista branca, tal. O Museu do Holocausto de Curitiba vai processar o Museu do Holocausto de Curitiba criticou. As próprias entidades judaicas aqui no Brasil criticaram. E ele falou assim, não foi isso não, pô. Eu sou judeu também. Não tô fazendo isso não. Cara, tem duas questões ali. O mesmo símbolo que ele fez, que é juntar o dedo polegar, o indicador e esticar os outros 3 dedos, no Brasil significa o famoso vai tomar na toba, ou o símbolo white power, né? Os 3 dedos em pé representando o W e a junção de um dedo com o outro representando o P, que é um símbolo que os americanos usam muito e tal. E você tem alguma dúvida que esse cara tá um pouco vinculado a essa lógica conservadora, reacionária, racista? Não, porque ele é de relações internacionais. O Bolsonaro gosta desse pessoal das relações internacionais bem reacionário. Não vamos esquecer. O Eduardo Bolsonaro pegou a presidência das relações exteriores. Olha ele queria ser embaixador. Então, de fato, você tem uma articulação de criar o grupo conservador. Conservador não. Grupo nazi-fascista global, com Steve Bannon, Olavo de Carvalho, aí, né? Trump, não, eles têm essa articulação toda. Tem um grupinho, deve ter um grupo no WhatsApp geral ali. Tem outra coincidência nesse caso, pra gente não acusar à toa. Lembra daquele terrorista que matou 50 pessoas árabes numa mesquita, muçulmanos, e filmou o processo como se fosse um jogo de videogame? Ele colocou uma câmera na cabeça e foi matando as pessoas. 50 pessoas foram assassinadas por esse terrorista e ele era um supremacista branco. No julgamento dele, ele fez o mesmo símbolo que o Felipe G. Martins
fez o mesmo símbolo, mas o que ele usou pra claro, ajeitar o terno. Mas ele tava ajeitando o terno. Engraçado ajeitar um terno assim, que é meio que natural, né? Essa pose da mão. Quando você vai mexer em alguma coisa, você faz essa pose e tal. Nem nada. E tem mais relações assim com esse terrorista. Porque esse terrorista usava de um poema de um autor estrangeiro que ele nem era reacionário nem nada, que ele falava de uma lamúria, de um sofrimento, que esse mundo estava corrompido e pensava em voltar às coisas boas do mundo. Só que as coisas boas do mundo para esse poeta é uma determinada coisa. As coisas boas do mundo para um racista, de repente, pode ser a volta da escravidão, né? De repente pode ser isso. E esse cara se referia a esse poema desse autor e tal, claro, falando uma lógica de supremacista branco. E o Felipe G. Martins, um mês depois do atentado, colocou nas suas redes sociais o mesmo poema. Ele deve gostar muito de poema, ou ele gosta muito daquele terrorista. Muita coincidência de novo. Muita coincidência. E, cara, coincidência desse governo não falta. A gente pode lembrar do episódio do copo de leite, a gente pode lembrar daquele secretário especial de cultura, o cover, né? O cover não. Qual o nome que os otaku dão para o cosplay do Goebbels lá da Alemanha nazista, o secretário de propaganda da Alemanha nazista. A estética totalmente nazista, a música nazista, a fala praticamente imitando o discurso do Goebbels, né? A cultura será brasileira ou não será e tal. Então nazista não falta, mas ele tende a ser demitido, porque o presidente do Senado vai exigir, né, o Bruno Pacheco. E claro, ele não está sendo demitido porque ele é nazista, igual o secretário especial de cultura. Ele está sendo demitido porque foi descoberto que ele é nazista, que ele é supremacista branco. Até porque ele foi contratado por essas características, então ele não poderia ser demitido pelas mesmas características. Vamos ficando por aqui, rapaz. O negócio tá quente, hein? Fica ligado. Tem mais cara. Vamos fazer um Caterva final de semana, vamos? Tem que fazer, vai ter Caterva final de semana. Vai ter Caterva final de semana. Até a próxima.